nós vamos ver que a redenção, o tema da nossa mensagem é entendendo a redenção e a herança de Cristo, e aqui nós temos a primeira parte, entendendo a redenção de Cristo, e o texto nós lemos de 7 a 12, só que o que nós vamos estudar hoje é 6, a parte final do versículo 6 até o versículo 12, então a primeira parte que nós vamos olhar é a redenção de Cristo. Vamos ver o texto novamente? Vai passando aí, conforme eu vou falando. Põe o texto, isso. Então vai aparecer para vocês aí, ó, versículo 6. Para o louvor de sua gloriosa graça, nós estudamos semana passada a graça do Senhor, lembra? Agora, o finalzinho desse versículo, ele é importante para nós, que diz assim: a qual nos deu gratuitamente... No que está escrito lá? No amado. Então esse amado, quem é esse amado? Jesus Cristo. Daí o versículo 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue e o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Então, nós temos aqui, e esses versículos, eles nos mostram a redenção. Como que nós fomos comprados? O texto mostra Cristo sendo então o nosso resgatador. Semana passada mostramos Deus, um plano perfeito e sua graça. Hoje nós vemos que esse plano perfeito, essa graça, ela é aplicada através da redenção em Cristo Jesus. Agora, o teólogo, o Dr. MacArthur, ele nos apresentou algumas formas interessantes de ver o termo redenção. E aí, usando os estudos dele, a gente tem 6 formas de entender. Só que, veja, quando a gente fala redenção, fica muito fácil para nós, não é verdade? O que é redenção? Falei que era fácil. O que é redenção? Nós fomos redimidos, pronto, ó. Nós fomos resgatados, comprados, né? Mas olha só a definição dos termos que nós encontramos no Novo Testamento, né? O primeiro termo... Eu não vou falar o termo no grego aqui, porque a gente não vai acrescentar nada. O que vai adiantar eu falar de Caio? Ah, legal, o que é de Caio? O nome de um filho? Não. Então esse termo significa o quê? Esse termo ele é relacionado, e ele está se referindo aqui à absolvição legal de uma taxa, e eles são usados, esses termos, teologicamente, para falar de um pecador que foi vindicado, justificado e declarado justo. Então, na redenção da ideia, nós temos o entendimento de que nós fomos justificados. O outro termo, ele significa, basicamente, mandar embora, e foi usado para indicar um reembolso legal, ou, se você quiser entender um reembolso, uma anulação de uma dívida, tá? Essa é a ideia do termo. Ele é usado sempre quando se fala sobre perdão. E nós vamos perceber que a redenção, ela promoveu o perdão, tá? Um terceiro termo é referido a um processo legal de adotar uma criança, e é usado por Paulo, né, para representar a adoção do crente na família de Deus. Então olha só, foi pagado uma taxa, foi pagado um preço, né? Você foi absolvido, declarado justo, e agora você é adotado. Outra coisa que está embutido nesse termo é que conciliar legalmente, ou seja, oficialmente, duas partes em disputa no tribunal. No Novo Testamento, então, é a reconciliação entre Deus e o crente, o salvo. Temos mais 2 termos que são utilizados as raízes deles, tá? Mas que estão relacionados então com redenção. E um deles vem até daquele termo que nós encontramos lá em Atos, quando Paulo ele está num mercado em Atenas. Como que é o nome do mercado lá? O Ágora, né? Ou alguma
Agora não, mas é ágora. E aí, significa o que esse termo? Ele tem a ideia de que foi feita uma compra, uma aquisição. Então é a ideia de um comércio, é a compra, a negociação. E ainda, para a gente terminar, nós temos um outro termo, que é o lutro, que significa, de forma bem simples, a libertação de um cativeiro. Então a pessoa, ela era libertada, ela era um escravo, agora ela está livre. Agora olha só, quantos termos estão ligados ao termo redenção? E quando nós falamos Cristo nos resgatou, tem tudo isso aqui está embutido. E nós vamos ver bem devagarinho, tá? E vamos terminar hoje, pode ficar tranquilo. Durante o tempo do Novo Testamento, o Império Romano, eles tinham 6 milhões de escravos, esparramado por todo o Império. E era muito comum a negociação de escravos. Eu compro escravo, eu vendo escravo, e assim vai. Tinha gente que só vivia disso, não precisa ir muito longe. A colonização do nosso país, ela foi muito impulsionada pelo quê? Pelo comércio de escravos vindo da África. Então, quando nós olhamos para o termo escravo, ser comprado, estar em cativeiro, negociado, era algo comum no primeiro século. Toda essa ideia, então ela faz parte, ou ela está embutida no sacrifício expiatório de Cristo na cruz. Resumindo, acho que vai aparecer para vocês. Deixa eu ver se vai aparecer o resumo. Vamos ver? Está funcionando agora? Vamos ver. Obrigado, funcionou. Então, Jesus pagou o preço de resgate para comprar para si mesmo a humanidade caída e para libertá-la de seus pecados. Então, veja, para você libertar um escravo, você não poderia simplesmente chegar e libertá-lo. Você tinha que comprá-lo, e depois que comprar, ele se torna o seu escravo, então você dá autorização para ele ser livre. É isso que Jesus fez. Sendo assim, muda aí, por favor. Vai acompanhando. Conforme eu vou falando, você vai pondo aí. Pronto? Então tá. A redenção, ela é realizada por quem? Pelo amado. O versículo 6, a parte B diz: no qual nos deu gratuitamente no amado. Primeira coisa que nós temos que entender. Paulo mostra que Jesus, ele é muito mais do que o Redentor. Quando nós estamos falando do nosso Redentor, nós estamos falando de uma pessoa que é amado por quem? Por Deus. Não é qualquer pessoa, mas ele é amado por Deus. Por estarmos em Cristo, também somos amados pelo Pai. E aqui a gente vai começar a ter alguns problemas teológicos. Coloca para mim, Vitor. Tá funcionando? Vamos ver, mais uma. Aê. Então olha aí o versículo. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então nós podemos entender que nós somos amados por Deus por causa de Cristo Jesus. Quem aqui é bom em português? Já ouviu falar em silogismo? Vou dar um exemplo bem simples. Todo Carlos é bonito. Eu me chamo Carlos. Próxima frase. Sendo as frases, as premissas verdadeiras, então todo Carlos é bonito, eu me chamo Carlos, logo eu sou bonito. Quando eu digo que Deus ama o Senhor, e que por causa, então Deus ama o amado, Cristo, e o amado, a redenção do amado é para aquelas pessoas, agora elas se tornam o quê? Quem são as pessoas amadas por Deus? Quem? Aqueles que receberam
A graça que a gente viu semana passada. Porque agora eles foram alvo da redenção. Então, a redenção, ela é aplicada no alvo. Quem é o alvo? Nos amados do Senhor. Por causa da gente, que a gente é bonito, não é? Por causa de Cristo. A redenção, então, ela é aplicada por quê? Porque exige o sangue. O que eu quero mostrar é que o amado, então, ou as pessoas amadas, foi aplicado sobre elas a redenção. Se não foi aplicada a redenção, ela não é uma amada. Como é duro isso para nós. Olha só, versículo 7. Vamos lá, a gente vai ficar repetindo várias vezes. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. Então, era exigido do resgatador 3 coisas. Quando a gente está usando o primeiro século. Primeira coisa, ele tinha que estar relacionado com quem necessitasse de resgate. Se ele não tem nenhum relacionamento, ele não podia fazer esse resgate. Outra coisa, ser capaz de pagar o preço. Não é só ter algum vínculo, mas ele tinha também que ter condições de pagar o preço. E outra coisa, o resgatador tinha que estar disposto a fazê-lo. Jesus Cristo, então, ele cumpre 100% o que precisa. Primeiro, ele era 100% o quê? Homem. Então ele poderia representar, ele tem um vínculo com a humanidade. Porque se fosse simplesmente só Deus, teria como ele fazer a redenção? Não, por isso ele teve que nascer da virgem, teve que ter carne e osso. Para ele ser o nosso representante, para ele ter essa ligação. Ele tinha condições de pagar o preço? Tinha. E qual era o preço? O sangue. A morte. Quando a gente fala o sangue aqui, a gente está falando da morte. Sofrer o preço. Então, sofrer a condenação, sofrer a ira. E o terceiro requisito, que era esperado de um resgatador, ele tinha que estar disposto a fazer. Ele não poderia simplesmente ir lá e ser obrigado a fazer. Ele tinha que desejar fazer. Então, Jesus Cristo consegue cumprir esses 3 requisitos de um resgatador. O sangue de animais, que nós vimos sempre no Antigo Testamento, o sacerdote também do Antigo Testamento, ele, por mais sacrifício que você fizesse, ele era ineficaz, ele não conseguia pagar o preço. Eu vou colocar para vocês aqui, ó. Olha lá, Hebreus 10:4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Hebreus ainda diz, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve redenção. Ora, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma ovelha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais, agora o versículo chave, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então, o que nós entendemos? Cristo, o amado, ele pagou o preço, ele tinha condições de pagar, ele tinha a ligação e ele quis fazer. A nossa salvação, a minha e a sua salvação, não ficou sem um preço. Apesar de nós não pagarmos nada, houve um preço e um preço alto. O sangue de Jesus Cristo foi derramado naquela cruz, foi exigido naquela cruz para ter a salvação. Então, por mais que não tenha nos custado, mas alguém pagou. Olha só o que diz Atos 20:28.
Cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo, ele está falando para os pastores, para pastorear a igreja de Deus. E olha o que ele vai dizer, essa parte final: que ele comprou com o seu próprio sangue. A salvação não é algo de graça. A salvação não é um estado de espírito. A salvação é uma ação de Deus na vida de cada um. Então a redenção, ela é aplicada. A redenção que nos redime dos pecados. Ainda no versículo 7, só para a gente relembrar, nele temos a redenção por meio do seu sangue, e olha só, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça. A redenção nos trouxe perdão. A aplicação da redenção nos trouxe perdão. O resultado direto dessa aplicação, ou da aplicação da redenção, é que agora nós temos uma vida que foi perdoada. Olha só, Mateus: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para quê? Perdoar os pecados. Perdão dos pecados. Devemos lembrar que para o perdão se faz necessário assumir a culpa. Logo, a redenção nos faz entender a nossa condição de culpado, de condenado. Mesmo que não paguemos o preço, e aí vamos amarrando o que nós estamos aprendendo. Semana nós vimos a graça. Quando essa graça, então, ela é derramada sobre nós e aplicada à redenção, nós entendemos a nossa situação. E qual é a nossa situação? Antes de sermos salvos, nós éramos, todos nós, o próprio Paulo vai dizer em Efésios, éramos por natureza filhos do quê? Da ira, desobediência. Mas se a redenção não é aplicada, o que acontece? A pessoa não entende isso. Ela não consegue compreender o seu estado de pecador. Não é difícil você encontrar uma pessoa e falar para ela sobre o evangelho. Ela fala: mas eu não mato, eu não roubo, eu sou boa pessoa, eu não tenho problema com Deus. Por quê? Quando a pessoa está dizendo isso, é que não houve a aplicação da redenção na vida da pessoa, porque ela ainda não entendeu quem ela é. Alguns cristãos ainda pensam que Deus atribui culpa e punição pelos seus pecados. E aqui eu quero aproveitar para a gente tirar isso de vez do nosso meio. Uma vez que que a redenção é aplicada na nossa vida, eu não sofro mais punição alguma. Por quê? Porque Cristo sofreu tudo isso. Tem o texto aqui de Miqueias, olha lá. Quem, ó Deus, é semelhante... Deixa eu ler no meu aqui, é mais perto. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Vai ter o texto. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ou seja, Deus não leva mais em consideração, não tem mais punição para isso. Por quê? Ficou sem punição? Não. Houve a punição, e quem sofreu? Olha o texto que vai provar isso para nós. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado da morte. Então, o pecado, ele é imerecido, o perdão aqui, ele é imerecido. Não temos mais condenação. Mas espera aí, pastor, como assim? Então quer dizer que eu posso viver a vida que eu quero? Não.
Por quê? Porque a minha vida de pecado, ainda que Cristo tenha sofrido toda a condenação desse pecado e a punição por isso, quando eu mantenho uma vida de pecado, ou eu não sou de Cristo, ou eu não consigo ter um relacionamento com o Senhor. E eu estou falando de pessoa salva. E aí ela não desfruta da paz. Essa pessoa, ela não tem o gozo do relacionamento com o Senhor. Então ele é crente, é como se fosse salvo pelo fogo, como o próprio Paulo diz. Mas o que acontece? Esse camarada vive quase que como um ímpio. Não só na prática, mas principalmente na derrota. Angustiado. Ansioso. Com medo de tudo. Busca por reconhecimento. E por quê? Porque Cristo, o relacionamento com o Senhor, não é suficiente. Então, ainda que eu não sofra as punições ou a condenação do pecado na minha vida, mas eu não consigo me aproximar, ter um relacionamento íntimo com o Senhor, que é a coisa mais maravilhosa que nós podemos ter nessa terra. Aquela paz que excede todo entendimento. Aquele gozo que ainda que a vida esteja caindo, chovendo canivete, e eu tenho a satisfação em viver. A satisfação do relacionamento com o Senhor me basta. Porque será que tantas pessoas estão na igreja e daqui a pouco elas correm para o mundo? Porque o relacionamento dela com Cristo é fraco. E por que o relacionamento é fraco? Vida de pecado. Ou nós estamos caminhando para perto do Senhor, ou nós estamos caminhando para longe do Senhor. Não tem aqui, eu cheguei num patamar e eu estou bem e agora eu vou para o céu assim. Não! Ou eu estou crescendo e confiando no Senhor, amando o Senhor cada vez mais, ou de alguma forma eu estou me afastando de Deus. O perdão, então, ele é imerecido, mas ele é completo, o perdão do Senhor na nossa vida. Ele é completo e ele é gratuito, mesmo que nós não merecíamos o perdão. Quando continuo pecando, o pecado, o efeito um efeito profundo no pecado na minha vida, ele afeta o meu crescimento espiritual, a minha alegria, a minha paz, ele afeta a minha utilidade no reino, ele afeta a minha capacidade de ter comunhão com os irmãos. E aí eu não quero mais as pessoas, porque é muito desagradável as pessoas. Mas não é as pessoas que são desagradáveis. O que é desagradável? Meu coração. Mateus 6:12 diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas. Então, essa redenção aplicada na minha vida me leva ao perdão e que me leva a ser um camarada que perdoa. Irmãos, qual pecado Cristo não pode perdoar de nós? Só se você não aceitá-lo. Vamos chamar de blasfêmia do Espírito Santo, falar que esse poder não é do Senhor. Mas qualquer outro pecado, se você é do Senhor, foi perdoado e pago na cruz. Então por que nós precisamos viver com peso disso? Com peso, não, somos livres do pecado e livres para perdoar. Então a demonstração de que eu fui perdoado, uma demonstração de que essa redenção foi aplicada na minha vida, é que eu consigo perdoar as pessoas, que me traz liberdade. A pessoa então muito amarga, muito ranzinza, muito crítica, tudo, essa pessoa, e olha, não estou falando que ela é perdida, mas essa pessoa precisa entender a aplicação da redenção
de Cristo na vida dela. A redenção, e ela tem um parâmetro, a redenção segundo a riqueza da graça de Deus, os versículos 7, que nós estamos repetindo, mais o versículo 8, está escrito assim: nele temos a redenção por meio do sangue, do perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Vai aparecer para vocês lá, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Então nós precisamos entender a vastidão do perdão de Deus através então da remissão, né, do amado. Mas também precisamos entender que essa declaração de Paulo sobre com as riquezas da graça é da onde veio essa fonte. Tinha condições de pagar isso? A graça, o amor, a santidade, o poder e todos os atributos de Deus não têm limites. Por quê? Porque eles são eternos, não são limitados. Logo, é muito além da nossa capacidade, inclusive, de compreender todo esse plano de Deus. Sabemos que esse perdão, que essa aplicação da redenção é de acordo com o quê? As riquezas infinitas, eternas da graça que Deus nos oferece perdão. Como que pode? Da onde vem? Das riquezas da graça de Deus, que é eterna. Você já pensou que a gente não tem o costume de tentar mensurar isso? Matou, roubou, violentou e agora está perdoado. Como pode isso? Da onde vem isso? Como? Nós somos tão limitados que até para a gente entender essa graça, essa aplicação da redenção, é difícil para nós. Deus perdoa quem Ele quer. Ele salva quem Ele quer. E aí quando ele fala sabedoria e entendimento, Paulo está enfatizando aqui a compreensão sobre a realidade desse mundo, que nós vamos voltar daqui a pouco, nesses versículos mais à frente aqui. Então, os salvos, só para a gente fechar o nosso entendimento, os salvos, eles sabem, ou seja, eles têm a visão, eles têm a compreensão sobre as coisas de Deus, sobre o plano perfeito. O Senhor generosamente, então Ele nos dá os meios necessários, tanto para compreender a sua palavra, como para obedecê-la. O próprio Senhor Jesus, ele cita o Antigo Testamento de Noé, e ele diz que as pessoas comiam e bebiam, casavam-se, se davam em casamento, até que eles não se deram conta e houve o dilúvio. O que estava acontecendo? O que ele queria mostrar com isso? Que as pessoas, elas não estavam enxergando a realidade. As pessoas olhavam o mundo e está vendo? Olha essa arca, mas não tem problema, porque nunca choveu, não vai acontecer nada. E elas continuavam a viver conforme esse mundo. E ele diz, assim será a vinda do Filho do Homem. Da mesma forma, comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento. Essa é a ideia. E o que significa? Que aqueles que são do Senhor, eles enxergam a realidade dessa vida, desse mundo. Esse mundo está condenado. Esse mundo, se você estudou o Apocalipse lá com o pastor Tiago, você vai lembrar que 2/3 desse mundo será totalmente destruído. Esse mundo não tem nada para oferecer. Por mais sugestivo, sedutor que seja, esse mundo não é a realidade. Quando ele pinta aquelas belezas, a realidade desse mundo é um mundo contra Deus, jaz no maligno. 1 João diz que esse mundo vai tentar te conduzir. 1 João 2, versículos 15 a 17. Vai tentar te seduzir com a cobiça, o desejo dos olhos, o desejo da carne, ostentação. Mas aquele que
a redenção é aplicada, olha como que é maravilhoso. Ele consegue enxergar a realidade desse mundo. Qual tem sido a sua realidade desse mundo? O que você tem pensado sobre esse mundo? Vai aparecer aqui então a redenção que nos trouxe a revelação do mistério de Deus. Vamos ler o versículo 7 e 8, nós já lemos mais de 2 vezes. Vamos ler o 9 agora. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude do tempo. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Então, o salvo, aqui, ele entende, porque algo foi derramado na vida dele. Quando nós olhamos aqui no versículo, e ele derramou, eu estava até brincando com o Maurício, que nós estávamos estudando ontem aqui, esse derramou, ele está, na língua original, ele está no auristo, que significa que aconteceu no passado, e foi se dando, só que ele está no auristo ativo, que significa quem fez a ação, e quem derramou? Foi nós? Não, foi Deus. Então, Deus agiu antes, para que isso fosse acontecendo na nossa vida. O que ele derramou? O que ele fez? Ele nos deu condições de entender o grande mistério, que é a salvação, no caso aqui. Então, Deus capacitou os seus com sabedoria, e o termo sabedoria aqui quer dizer conhecimento, discernimento e prudência, como está em algumas versões, e quer dizer capacidade, compreensão, para que aqueles que foram resgatados pudessem entender o mistério da vontade de Deus. Você quer saber a vontade de Deus? É simples. Qual é a vontade de Deus? Separar um povo para Ele. Se você entende isso, é que a graça, a redenção foi aplicada na sua vida, você foi resgatado. Em outras palavras, então, o salvo foi capacitado a entender o plano de Deus. Olha que texto fantástico. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para eles essas coisas são o quê? São loucura. E olha só esse termo agora. E não é o quê? Capaz, ainda que queira, ainda que se esforce, a pessoa não tem condições, ela não é capaz. Ela não é capaz de fazer o quê? Não é capaz de entendê-la. Porque elas são discernidas espiritualmente. Para a pessoa entender, tem que ser aplicado a redenção na vida dela, senão ela não entende. A igreja que crê em Jesus Cristo, então foi manifesto a ela, então, a vontade, o mistério da vontade de Deus. O conteúdo desse mistério que nós vimos aqui, versículo 10, parte B, ele é detalhado nos versículos e vai continuar sendo detalhado conforme nós vamos aprendendo. Mas o que é mais interessante é que esse mistério foi revelado através do amado para aqueles que ele quis aplicar a redenção segundo o quê? A boa vontade de Deus. Não é a minha vontade, mas a vontade do Senhor. O termo aqui, beneplácito, e ele ocorreu no versículo 5 também, não só no sentido de agrado, que Deus se agradou, mas também ele engloba o querer fazer, ter liberdade para fazer. Deus, ele poderia fazer do jeito que ele quisesse, segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade. Então ele faz quando ele quer, do jeito que ele quer, pronto, e acabou.
Que Deus é esse? Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus que nós precisamos ajoelhar e entregar as nossas vidas, porque segundo a vontade dEle nós estamos aqui hoje. Não é segundo o meu querer, não é segundo o que eu achava melhor, mas é o que Ele fez comigo, me capacitando para eu entender, olhar e agora então glorificar o Senhor. Dá uma abridinha, por favor, em Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9, versículo 14, está escrito assim: então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois Ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E agora é o versículo que eu quero enfatizar. Portanto, isso aqui é o que ele está mostrando sobre salvação. Isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas depende do quê? Do que depende? Da misericórdia de Deus. Aqui também no texto que nós estamos vendo em Efésios, nós temos o estabelecimento da vontade divina. E ela remonta aqui um ato ocorrido antes do tempo, antes da fundação do mundo. E é muito especial isso para nós, porque Deus tem um plano perfeito na vida de cada um. Você crê nisso? Você crê que Deus tem um plano perfeito para a sua vida? E talvez o plano perfeito não seja o que você acha legal. Talvez não seja aquilo que você acha bacana. Talvez não seja aquilo que você... Nossa, agora eu tirei a sorte grande. Talvez não seja nada disso. O plano perfeito é que Deus vai derramou a sua graça, resgatando, redimindo, fazendo com que você entendesse quem Ele é, entendesse inclusive o plano, entendesse quem nós somos como pecador, e fizesse do morto, como eu e você, numa pessoa viva que adora a Deus. Esse é o plano perfeito para cada um de nós, para aqueles que são amados. É interessante que Paulo enfatiza que tudo vai convergir nele. Nele ali é Cristo, no amado, que nós já estamos estudando. Então, no tempo certo, todas as coisas serão convergidas em Cristo. De modo geral, e o termo original, o termo grego aqui, que é economia, isso pode ter o sentido de administração, de cargo, mas aqui ele aponta para o aspecto de concretização, de cumprir o que foi planejado. Sabe o que ele está dizendo? Que o plano de Deus vai ser cumprido, querendo ou não querendo, vai acontecer. E essa realização acontece na plenitude do tempo. Esse mundo, ele está caminhando para que tudo seja colocado aos pés de Cristo. Confiamos inclusive no milênio. Teremos a tribulação antes, mas confiamos no milênio, onde Cristo vai reinar 1000 anos. Pergunta, antes de eu continuar: qual tem sido a minha e a sua contribuição para esse projeto, esse plano? Pastor, eu nem penso sobre isso. Então comece a pensar. Não, isso não tem nada a ver. Tudo vai convergir em Cristo. O que você está fazendo para que isso aconteça? A aplicação do resgate, da redenção, me faz entender essas coisas e me faz agir. O quanto de sabedoria de Deus, ou quanto sabedoria Deus tem derramado sobre nós, sobre você, nos capacitando a ser um instrumento desse projeto. Talvez a pergunta mais clássica deveria ser:
Você deseja participar desse projeto? Não é só eu saber, não é só saber que é talvez a minha responsabilidade, mas a pergunta que a gente precisa responder: será que eu estou afim desse projeto? Deus nos capacita e Ele trabalha de tal forma nos nossos corações para que a gente deseje participar desse projeto. E aí eu quero... vamos tirar tudo isso aqui. Ó. E nós vamos para cá. A herança em Cristo. Os versículos 11 e 12. Vai aparecer para você. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano... O meu plano, não. Conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, que a gente já viu, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos o louvor da sua glória. Então, opa, não era para aparecer. No amado, fomos predestinados a sermos aqueles que revelam a glória de Deus. No amado, em Cristo. Ou seja, fomos separados para glorificar a Deus. Simples assim. Qual é o nosso propósito de vida? Glorificar a Deus. Não temos escolhas. Fomos escolhidos para isso. E segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus, e não a minha, não a sua, não a nossa. E logicamente que vamos desejar glorificar a Deus, mas devido à graça que foi derramada, a redenção que foi aplicada. E olha só o que eu vou dizer agora. É impossível uma pessoa que Deus planejou que ela fosse um adorador, para ela ser um adorador, antes de sua própria existência, porque Deus nos faz esse plano sem nós existirmos, antes da fundação do mundo. Então Ele faz esse planejamento. Então é impossível essa pessoa não seguir o plano de Deus segundo a vontade dEle. Qual é o plano de Deus? Ser adorador. Isso nos traz um grande conceito. Se eu adoro o Senhor, não é porque eu sou bom, não. É porque Deus trabalhou na minha vida. Então, em vez de eu me glorificar, em vez de eu me orgulhar, eu devo me ajoelhar e ser grato. Grato ao Senhor. Olha esse texto. Eu vou ler bem devagarinho. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles... Peraí, Ele separou um grupo. É qualquer pessoa? Quais pessoas? Que o amam. Agora as pessoas que o amam, é porque elas foram... aconteceu o que com elas? Houve a ação de Deus na vida delas, para elas amarem a Deus. E olha o que o texto continua dizendo. Dos que foram chamados de acordo com o propósito de quem? De Deus. Versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, Deus elabora, arquiteta, nós. Então aqueles que Ele já conhecia, Ele também os predestinou. Ele deu um destino. Ele os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, o amado. E agora nós vamos ser igual a Cristo. Para quê? A fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, fazendo parte de uma família. E aos que predestinou, Ele fez o quê? Também chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, o glorificou. Deus, então, é caracterizado como aquele que efetua tudo de acordo com o seu propósito, com a sua vontade. Nada foge ao propósito de Deus. A participação na herança por parte dos crentes, ela expressa, portanto, uma dedicação, uma misericórdia de Deus na nossa vida. E o que isso muda na minha vida? O que adianta eu saber que Deus teve muita misericórdia na minha vida?
Muda tudo. Porque quando eu acho que eu sou merecedor, quando eu acho que eu enxergo esse mundo e olho para as seduções e eu quero, e aí eu olho para a misericórdia, o eu quero deixa de lado. E agora fica o que o Senhor quer. O que o Senhor quer para a minha vida. Não é o que eu quero. Talvez o que eu quero seria bem legal aos meus olhos, mas é o que o Senhor quer. Assim como Deus resumiu tudo, apontou tudo para Cristo, assim Ele também nos incluiu nisso. E se nós estamos incluídos nessa missão, nessa ação que o Senhor nos coloca, tudo deve ser apontado para onde? Para Cristo. Tudo para Cristo. Nada é mais importante para mim e para você do que Cristo. O que eu falo, o que eu penso, o que eu faço, o que eu visto, tudo tem que ser, tudo tem que convergir em Cristo. E aí eu quero concluir da seguinte forma, bem simples. Qual o valor da redenção para você? O que significa saber que você foi resgatado, foi perdoado, que foi pago um alto preço por você? O que isso significa? Qual a aplicação disso? Como que serão os seus desejos, os seus sonhos, o seu planejamento, quando você sabe que você era um escravo e foi comprado por Cristo? Como você tem demonstrado que foi alvo da boa vontade de Deus em salvá-lo? Como que nós temos demonstrado isso? Que Deus teve a vontade, o propósito de me salvar. O que isso muda na minha vida? E por último, o que você tem feito com a herança? Você faz parte de um povo se você foi resgatado, se a redenção foi aplicada. O que você tem feito com essa herança? Com o privilégio de fazer parte do corpo de Cristo. E Paulo vai desenvolver isso até o capítulo 6 agora. Mas o que nós temos feito com o grande privilégio de fazer parte desse corpo? Não, pastor, eu acho da hora, eu vou no domingo lá. Domingo eu estou lá, pode contar comigo. Não, não é isso, você não está entendendo. Você não entendeu exatamente o que é redenção. Você não entendeu exatamente o que é uma herança, o que é fazer parte de um corpo. Talvez a gente não entendeu ainda de alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. A minha vida, ela não é mais importante que a nossa vida. A Ana, a vida da Ana, agora ela tem que ter a mesma importância que eu dou para minha vida, porque nós fazemos parte do mesmo corpo, a mesma família. Pastor, eu até entendo, mas é difícil. Lembra lá do pecado que não deixa a gente crescer, desenvolver? Talvez é isso que você precisa fazer. Olhar para a sua individualidade, que é pecado. Olhar para uma vida egoísta, que é pecado. Olhar para planos que só remetem ao eu, que é pecado. E viver o corpo de Cristo. Que Deus então nos abençoe a entender, compreender e principalmente a viver, a aplicar a nossa vida. Vamos orar, meus irmãos.